as minhas bênçãos te incomodam? Por que a nossa felicidade às vezes incomoda outras pessoas? Alguma vez você já sentiu inveja de alguém? Ou alguém alguma vez já sentiu inveja de você? Você já foi vítima da inveja? Alguém já desejou o teu lugar? Alguém já desejou ser você? Alguém já desejou ter tua família, tua esposa, teus filhos, teus bens? Alguém alguma vez já desejou isso de você? Isso é comum estar acontecendo nos dias de hoje porque isso não vem de agora. Isso já vem de muitos anos antes. Desde lá do céu, antes da terra ter sido formada e criada, a inveja já faz parte do povo de Deus. E muitos são perseguidos, muitos são prejudicados, muitos são até vítimas por causa da inveja. Hoje nós vamos falar a segunda parte da série Por que existe o sofrimento. A Pena Inspirada diz que Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo e mais decidido se tornou. Veja, Lúcifer permitiu que o coração dele se enchesse de inveja e por causa disso ele desejou o lugar de Cristo, aspirou o trono de Deus, aspirou ser igual a Deus. O orgulho de sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. Veja que interessante esta frase do texto da Pena Inspirada do livro Grande Conflito. Nós, seres humanos, precisamos dominar o nosso ego. Precisamos ter um controle absoluto para não cairmos no pecado de glorificação própria e nos exaltarmos achando que somos melhores do que os outros. E isso é comum, queridos, geralmente quando alguém já tem um cargo, quando alguém tem um nível intelectual maior do que outros já são reconhecidos na sociedade, têm status, têm títulos. Geralmente essas pessoas começam a achar que são melhores do que outras pessoas. Nós vemos isso no dia a dia comum, quando alguém entra em um restaurante de luxo, nós vemos ali que pessoas humildes, quando vão lá, são convidados para acompanhar alguém, alguma autoridade política, alguma autoridade empresarial, e essas pessoas humildes entram, elas não têm o comportamento de que esses outros têm. Então todos já começam a observar pela aparência, pelas vestimentas, pelos modos, o jeito de sentar, o jeito de comer. Então, essas pessoas começam a achar que são melhores do que as outras pessoas. E isso tem sido repetitivo nos dias de hoje. E muitos de nós já fomos vítimas disso, é ou não é verdade, queridos? Mas continuando, o texto diz que as elevadas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom de Deus e não despertavam gratidão para com o Criador. Veja, tudo que ele recebia, todas as honras que Deus deu para ele, ainda assim ele não estava feliz, ele não estava contente, ele queria mais e mais, ele não aceitava isso como um dom de Deus. E isso não despertava nele gratidão. E muitas vezes nós somos assim como Lúcifer. Nós queremos mais e mais, não estamos contentes com o cargo que nós temos, com a confiança que depositaram em nós, com a ocupação que nós fazemos dentro do nosso trabalho. Nós aspiramos mais e queremos ser mais e mais e queremos ser melhores do que os outros ainda. Isso porque temos uma natureza semelhante com a natureza de Satanás. Depois que houve o pecado no mundo, passamos a nos tornar como ele. Então isso é natural no ser humano, ser como ele. E ainda diz que ele era amado e reverenciado pela hoste celestial. Ele se gloriava em seu resplendor e exaltação e aspirava a ser igual a Deus. Veja, Satanás queria ser igual a Deus. E quantas vezes nós também queremos ser igual a alguém? Ou queremos ter aquilo que as pessoas têm? Isso porque é a inveja que está dentro do coração humano. A inveja nos faz sentir isso. Diz ainda que os anjos deleitavam-se em executar suas ordens, e mais que todos eles, estava revestido de sabedoria do céu, estava revestido de glória. Todavia, o Filho de Deus era reconhecido como soberano, igual ao Pai em poder e autoridade. Então havia uma diferença muito grande entre Lúcifer e Cristo. Lúcifer foi criado por Cristo e Cristo não. Cristo era igual ao Pai em autoridade e poder. Então ele não poderia ser como Jesus Cristo. E o interessante é notar que a Pena Inspirada revela para nós dizendo que em todos os conselhos de Deus,
Cristo tomava parte, enquanto Lúcifer não era assim permitido entrar em conhecimento dos propósitos divinos. Havia uma reunião, um concílio entre a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus, Deus e o Espírito Santo. E Lúcifer não participava dessas reuniões. E ali eles tomavam decisões para concretizar os seus propósitos divinos. Então Lúcifer começou a ficar com inveja de Jesus, porque só Jesus poderia participar junto com Deus e o Espírito Santo. E ele perguntava por quê? Perguntava o poderoso anjo, deveria Cristo ter a supremacia? Por que é ele desta maneira mais honrado do que eu? Olha a pergunta. E a gente se colocando no lugar, trazendo para os nossos dias de hoje, quantas vezes já não pensamos assim? Por que só ele pode? Por que ele pode ter esse cargo? Por que ele foi escolhido? Por que ele recebe isso e eu não recebo? Por quê? E por quê? E por que nós perguntamos? Então Lúcifer, não ficando contente com a situação que ele vivia, ele não estava feliz em ser o cobridor dos anjos celestiais, ele era o general, ele era o comandante das hostes angelicais, ele comandava o exército de anjos de Deus, ele era o mais honrado, ele era o mais adorado, ele era o mais bonito, ele andava próximo de Deus, onde Deus habitava, no templo de Deus, ele tinha esplendor, ele tinha glória e era amado, e ainda assim ele não estava contente. Então, queridos, isso deixa para nós uma grande lição. O mal existe, o sofrimento existe. Um dos motivos é por causa da inveja. Então, cuide da tua vida, cuide do teu coração, não permita que a inveja se aloje dentro de você, porque isso vai causar mal para você, assim como causou mal para Lúcifer. Interessante também notar que a pena inspirada diz que, deixando seu lugar na presença imediata de Deus, saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Veja, ele não estava contente, então esse mal que habitou na vida, no coração de Lúcifer, ele começou a propagar entre os anjos. Por isso, queridos, a palavra de Deus diz que quando Lúcifer foi expulso do céu, ele levou 1/3 dos anjos com ele, porque ele conseguiu enganar. Então não estava contente com a sua situação, não estava feliz com o seu cargo, não estava feliz por ser o mais bonito, o mais belo. Ele queria mais e queria mais, movido pela inveja que brotou no coração dele. E isso fez com que ele fosse expulso do céu. E isso também serve para nós, queridos. Nós temos que se contentar com aquilo que Deus dá para nós. Nós temos que ser felizes com aquilo que Deus propôs para a nossa vida. Ele sabe o que cada um precisa, ele sabe onde pode colocar cada um. Deus coloca, Deus tira, não importa. Mas Satanás, movido pela ambição, pela cobiça, pela inveja, queria mais e mais e mais, até que o coração dele se endureceu de um jeito e ele não conseguiu mais retroceder no pecado ou abandonar o pecado. Então, queridos, fica aqui o apelo do céu para mim e para você. Que Deus nos ajude para que possamos receber de Cristo o Espírito Santo e o Espírito Santo possa santificar a nossa vida, possa tirar o mal que está dentro de nós, que Ele nos faça sentir contentes com aquilo que Deus nos dá, que possamos receber do céu a humildade em nosso coração e assim viver feliz com Cristo. Quer você também viver feliz com Cristo? Você quer receber do céu o poder, a operação do milagre na tua vida para que você possa fazer a vontade de Deus? Então, queridos, entregue a tua vida a Jesus. Volte aos caminhos do Pai. Queridos, que Deus abençoe você e que a tua decisão seja entregar a tua vida a Jesus. Quer fazer isso agora? Jesus te convida nas palavras onde Ele diz: todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. E todos aqueles que vêm a mim, eu lhes darei descanso. E ainda Ele fala: vinde como estais, e de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Deus abençoe você. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Aperta aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Aperta o sininho também para que o YouTube possa sempre enviar os vídeos para você e dá um likezinho, porque este like é muito importante, queridos. O YouTube vai fazer o trabalho de pregação do Evangelho para nós. Ele vai espalhar estes vídeos para muitos lugares. Então é muito importante você também dar o seu joinha lá, o seu like, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.